Glória a Deus. Como vai? Hoje é um dia especial, né? Um dia de festa, um dia de celebração, né? Como vocês já sabem, né? O pastor Carlinhos aqui está completando mais um ano de vida. Quero aproveitar esse momento, né, para agradecer ao Senhor pela sua vida, né, e dizer a você, né, por tudo que você é e representa, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que conhecem você, a sua vida, o seu caráter, enfim, tudo aquilo que Deus colocou em você, tudo aquilo que Deus transformou você, né? Porque todos nós éramos maus, ruins, pecadores, mas quando nós tivemos um encontro com o Senhor, Ele realmente nos renova, e não foi diferente com a sua vida, assim como você já testemunhou várias e várias vezes. Então eu louvo a Deus pela sua vida, que Ele continue te abençoando, guardando e protegendo em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor meu Deus, para celebrar esse dia, Senhor meu Deus, pelo aniversário do teu filho, o pastor Carlinhos. Mas neste momento, Senhor, eu estou aqui intercedendo pela vida dele, porque por ser um dia especial para ele e para todos nós, também é um dia especial, pois ele mais uma vez tem a oportunidade de pregar a tua palavra, de fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele e que ele faz com amor, com esmero e com gratidão. Disso nós sabemos, Pai. Portanto, use-o mais uma vez para a glória, louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar. Glória a Deus, né, irmãos, pela oportunidade que Deus está nos dando de completar mais uma primavera, mais um ano de vida, né? 55 anos, né? Para a glória de Deus. E estamos aí envelhecendo, né? Glórias a Deus por isso, né, irmãos? Porque muitas vezes, quantas e quantas pessoas não chegam a essa idade, né? E nós vemos, né? Nós estamos ali, o pessoal do tiro de guerra mesmo, eles me incluíram aí em um grupo de WhatsApp a semana passada. E ali nós vemos, né? Quantas pessoas fizeram tiro de guerra comigo e hoje não está mais aqui. Já morreram. Alguns morreram, né, na sua juventude. No caso do Lauro Ceribelli, né? Quem é que conhece a rua Lauro Ceribelli, né? Aqui em cima, no João Júlio de Lolo, né? E o Laurinho, ele fez o tiro de guerra junto comigo. Morreu ali, né? Infelizmente, em um acidente ali em São Paulo. E quantos outros irmãos de lá para cá já partiram para a eternidade. E eu tenho a grata, né? A grata felicidade e satisfação de estar aqui. Deus, Ele tem nos sustentado para a glória dEle, né, irmãos? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Deus bondoso. E pela misericórdia dEle, nós estamos aqui. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo de número 17, o versículo de número 11 ao 19, onde fala aqui referente à cura de 10 leprosos. A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E
caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Então aqui nós vemos, sobre os vários milagres realizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos sobre os milagres de Jesus, nós podemos aqui categorizá-los, irmãos, em diferentes períodos e tempos. Eu coloquei aqui 4 tempos, O primeiro fala do início, do início do ministério público de Jesus. Nesse primeiro milagre, como a transformação da água em vinho, nas bodas ali em Caná, Jesus ele começa a revelar a sua identidade messiânica. Esse período ele destaca principalmente a demonstração do poder sobre a natureza e a novidade do reino que ele veio trazer na terra. O segundo, a segunda categoria que eu coloquei aqui foi referente à Galileia, sobre os vários milagres que ele realizou ali nas cercanias da Galileia. Aqui inclui muitos dos milagres e o mais conhecido como os de cura, como esse, que nós vamos falar nessa noite, também sobre expulsão de demônios. Jesus ele opera milagres para aliviar o sofrimento das pessoas, para aliviar o sofrimento do ser humano. Quantas pessoas estão aprisionadas, mas Jesus, ele veio para dar liberdade àqueles que estavam cativos. A quarta categoria que eu coloquei aqui foi sobre as viagens a Jerusalém. Este período ele é marcado pela intensificação dos milagres, culminando aqui na ressurreição de Lázaro, do seu amigo Lázaro. Aqui o Senhor Jesus está defendendo através desse evento, mostrando aqui para a humanidade que Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder, irmão, sobre a morte. Então Jesus deu vida novamente a Lázaro, aleluia, e para poder mostrar isso, e a expansão também do seu reino terrestre para a glória do Senhor. O quarto, o quarto período que eu coloquei aqui foi referente à semana da sua paixão e também da ressurreição. Isso culmina, com a ressurreição de Jesus. A paixão culmina com a ressurreição de Jesus. O milagre final e supremo que confirma a sua representação e promessa de vida eterna para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Então, eu coloquei aqui essas 4 categorias de milagres que nós podemos ver através da palavra. E nesta noite eu quero falar referente a um desses milagres, que aconteceu ali nas cercanias da Galileia. Nós vemos aqui, no versículo ao qual nós lemos: e indo ele, para Jerusalém, ele passou no meio de Samaria e da Galileia. Então ele estava ali, próximo da Galileia, e esse milagre glorioso aconteceu na vida daqueles 10 homens. Então eu coloquei aqui como tema a cura dos 10 leprosos e a gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sido grato a Deus pelos milagres? Amém?
E glória a Deus por isso, né, irmãos? Nós precisamos ser gratos a Deus pelos milagres recebidos. Então, no tempo de Jesus, a lepra, irmãos, ela era considerada uma condição de isolamento social e também religioso das pessoas. Né? Nós vemos aqui que os leprosos, eles eram o quê? Marginalizados, eles eram colocados à parte da sociedade, eles eram excluídos da comunidade ao qual eles viviam, e esses indivíduos, eles não tinham convivência social. O encontro entre o Senhor Jesus e esses 10 leprosos, irmãos, ocorreu numa região entre a Samaria e a Galileia, como nós lemos aqui no versículo de número 11, e aqui enfatiza o quê? Que o Senhor Jesus é aquele que usa a inclusão, ele usa a inclusão de ambos, judeus e samaritanos, sem olhar um e outro, mas o Senhor Jesus, ele realiza um milagre, o Senhor Jesus, ele prega a mensagem, ele traz a palavra, porque ele quer levar todos à unidade de fé. Foi assim conosco. Quando alguém pregou a palavra do Senhor para nós, alguém trouxe algo, uma novidade até nós e nos apresentou. Nós vimos que o caminho que nós estávamos seguindo não era o caminho correto, porém a palavra foi pregada, a palavra foi ministrada, nós começamos a ler a palavra, começamos a ver os milagres e nós falamos, realmente este é o verdadeiro caminho, que é seguir a Jesus e ter Jesus como único e suficiente Salvador. Então o versículo aqui de número 11, ele mostra justamente isso para nós, né? O caminho que Jesus tomou para ir ali para Jerusalém. Jerusalém aqui, irmãos, ele representa o quê? O destino final de Jesus, onde se cumpriria o grande evento da sua paixão e morte, porém também a sua ressurreição, para a glória de Deus. Então Jesus, ele percorre ali aquele caminho ao lado dos necessitados, ou indo de encontro aos necessitados, porque o Senhor Jesus, ele estava tomando uma rota que o colocaria na conexão com aquelas pessoas que estavam precisando, com aquelas pessoas que estavam marginalizados. O Senhor Jesus um dia, ele entrou no teu caminho. O Senhor Jesus um dia, ele entrou no meu caminho, aleluia. O Senhor Jesus um dia me chamou, ele me tomou pela mão e me disse, olha, não temas mais, porque eu sou contigo daqui para frente, aleluia. E assim tem sido. Não tem sido com você também? Naqueles momentos mais angustiantes da tua vida, quem você procura? Quem você busca? Eu vou buscar o meu irmão A, minha irmã B. Não, nós vamos buscar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que realizou os milagres e aquele que continua realizando os mesmos milagres para a glória dele, irmãos, aleluia. Então aqui nós vemos que ele estava ali à margem de Samaria e também da Galileia. Aquela região era próxima ali de Samaria. Muitas vezes essa região, ela era evitada pelos judeus, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham o quê? Inimizades. Eles não se conversavam um para com o outro. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele veio para quebrar toda e qualquer barreira que possa existir. Ele quebra aqui ele quebra as barreiras culturais, ele quebra aqui as barreiras sociais, mostrando para mim e para você, aleluia, que a missão dele, irmãos, é o quê? É incluir a todos, é salvar a todos, assim como a palavra diz, né? Veio para todos aqueles que o aceita como único e suficiente Salvador, aleluia.
A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou apenas a Silvinha, Ele não amou apenas a Gabi, Ele não amou apenas a Adriana, mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não veio só para nós, mas Ele veio para mim, e Ele veio também para os nossos vizinhos, veio também para os nossos amigos de trabalho, veio também para os nossos inimigos, irmãos. Por isso nós temos que aprender com Jesus a orar pelos nossos amigos, mas também orar pelos nossos inimigos, para que eles possam se converter ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele quebra essas barreiras e mostra para nós, irmãos, que então a verdadeira missão dele é o quê? É a incluir todos os povos na salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Independente então da sua origem ou da sua posição social. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, irmãos? Então o versículo 11 nos mostra isso. O Senhor Jesus passando por um caminho onde os judeus não passavam devido à inimizade. Mas o Senhor Jesus fez questão de passar ali, porque em Jesus, aleluia, pode ser quem for, em Jesus há salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. A aproximação dos leprosos, irmãos, segundo aqui o contexto médico-social daquele momento, os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas, eles viviam isolados. Os leprosos, eles não podiam, ou não poderiam, interagir com outras pessoas. Não, eles tinham que ficar afastados. E aqui, irmãos, vem uma reflexão para nós. O Senhor Jesus, irmãos, Ele estava naquele lugar. E aquelas pessoas, mesmo não podendo chegar próximos de Jesus, mesmo mantendo ali a distância ou distanciamento social, os leprosos correram ao encontro do Mestre. Aqueles leprosos correram ao encontro de Jesus, porque só em Jesus, irmãos, nós encontramos misericórdia. Só em Jesus nós encontramos uma mão estendida para nos levantar, aleluia. E naquele momento o Senhor Jesus se apresentou a eles, aleluia, e eles viram verdadeiramente quem era Jesus, e eles foram de encontro a Ele, porque eles com certeza já tinham ouvido falar de Jesus, aleluia. Lembra do louvor que o irmão Ronaldo, ele acabou de louvar aqui, que fala sobre missões? A nossa missão é levar a palavra, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É Ele quem sara, é Ele quem salva, é Ele quem limpa, irmãos, para a glória do Senhor. Então aqueles homens, mesmo eles tendo que manter o distanciamento, eles foram até Jesus, quando eles o viram passar por aquele lugar. O versículo de número 13 diz: levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha só, o clamor por misericórdia, o clamor pela misericórdia. Aí aqui, irmãos, eu até anotei assim, eu quero aqui fazer uma pergunta. Sabe quando nós reconhecemos Jesus como mestre e Senhor? A resposta é a seguinte: quando demonstramos a nossa fé na capacidade dele, Jesus, de liberar a cura, de liberar a libertação, aleluia, para qualquer tipo de pessoa ou enfermidade. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos.
Esse é o Jesus que nós precisamos estar proclamando. Esse Jesus que verdadeiramente, irmãos, demonstra, aleluia, todo o poder. E nós demonstramos que nós o reconhecemos quando nós verdadeiramente demonstramos que temos fé nesse Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, nós, antes de dobrar o nosso joelho, nós já corremos ao médico. E muitas vezes, irmãos, nós podemos dobrar os nossos joelhos, e antes de chegar lá na onde você tem que chegar, a enfermidade ir embora. Nós vamos ver mais para baixo aqui que o Senhor Jesus disse assim para eles: vai e mostra. No caminho, eles foram curados. Então aqui traz um ensinamento para nós. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, que nós podemos ver, né, o pedido dos leprosos. Quando eles dizem assim, ó, tem misericórdia de nós. Nós vemos aqui como um ato de humildade e também de dependência à graça de Deus. Então, quando nós, irmãos, estamos enfermos, e é justo e é correto nós irmos aos médicos, nós precisamos ter confiança em Jesus. Dobrar os nossos joelhos, irmãos, e pedir a bênção a Jesus. Pedir a cura a Jesus. Dizer para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. E será que Ele já não fez isso por nós, irmãos? Nós precisamos entender. O que aqueles homens ali demonstraram foi justamente isso. Confiaram, creram, se humilharam, se colocaram totalmente na dependência desse Deus poderoso. Amém, igreja? Que você também e eu, nós possamos nos colocar nessa dependência. E saber que nos momentos alegres da nossa vida, Jesus está conosco. Mas nos momentos de dificuldades, Jesus está conosco. Nós não podemos esquecer isso. O versículo 14 diz: e ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram curados, ficaram sãos. Então o versículo 14, ele traz justamente isso que eu comentei aqui anteriormente. Eles correram até Jesus, mas o Senhor Jesus disse para eles irem até o sacerdote, porque isso naquele momento era o quê? O mandamento. Mandar eles irem aos sacerdotes, irmãos, é o seguinte: os sacerdotes, eles eram os únicos que podiam declarar oficialmente a cura daqueles leprosos. Somente os sacerdotes. Porque quando eles estavam ali com aquela enfermidade, o sacerdote os colocava para fora da sociedade. E esses mesmos sacerdotes agora, ele tinha que receber esses homens e verificar que realmente eles estavam curados de suas lepras. Então aqui, ó, obedecer à ordem de Jesus, sem questionar aqueles homens fazerem isso, demonstrou aqui fé. Porque o Senhor Jesus havia tocado neles, irmãos. Aqui mostra que Jesus tocou neles. Eles correram ao encontro dele, é o que diz aqui. E o Senhor Jesus disse a eles: ide e mostrai aos sacerdotes. E eles, irmãos, então obedeceram. Aqui demonstra uma fé ativa, algo que eu e você precisamos ter. Recentemente eu falei sobre isso. Nós precisamos ter essa fé ativa. E o que é a fé ativa? É não ficar esperando,
Eu até dei o exemplo aqui das caixas de som. Eu e você, nós podemos, irmãos, crer no milagre de Jesus. Nós não precisamos que ninguém fale para nós sobre o milagre. O próprio Senhor Jesus, Ele fará e falará comigo e com você sobre a nossa cura, sobre a cura da nossa enfermidade. Mas nós precisamos ter fé, irmãos, ativar a nossa fé. A cura aconteceu ali no caminho para a sinagoga, onde eles estavam indo se mostrar para os sacerdotes. E esta purificação, ela aconteceu onde? No caminho. Lembra que eu disse agora mesmo? Muitas vezes nós saímos, corremos e vamos ao médico. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor Jesus. E se for da vontade do Senhor, nós nem pelos médicos iremos passar, porque no caminho nós seremos purificados, no caminho nós poderemos receber a nossa cura, irmãos, aleluia. E é isso que nós vemos aqui no versículo 14, a purificação pelo caminho. Olha só, isso aqui simboliza que muitas vezes a cura e as vitórias de Deus, ela vem onde? No processo. Muitas vezes nós queremos sair daqui e já chegar aqui. E muitas vezes nós precisamos passar por um processo. E no processo Jesus vai nos curando. E uma coisa aqui, irmãos, que no final aqui o Senhor Jesus, Ele diz aqui, nós vamos chegar lá, mas eu já quero aqui falar. Ele diz assim, ó, levanta-te, a tua fé te salvou. Ele não foi curado só da lepra. Ele foi curado espiritualmente. Porque muitas vezes, irmãos, o processo que nós passamos é justamente para isso. É para nós sermos curados e para nós sermos salvos. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, o porquê nós estamos passando por certa situação. Às vezes nós queremos assim, eu quero a cura agora. Mas nós precisamos passar pelo processo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E na nossa caminhada de fé, isso pode acontecer conosco várias e várias vezes. Então aqui, o papel dos sacerdotes era justamente reafirmar, referente ao milagre acontecido. Então naquele momento, irmãos, eles só seriam ali usados para confirmarem o milagre de Jesus. E Jesus, irmãos, quando Ele quer realizar o milagre, aleluia, você não vai precisar nem sequer passar para ter a confirmação. O milagre chega. Viram aqui ou ouviram o testemunho da irmã Helena? Ela foi curada no processo. Ela foi curada no processo, não foi, Thalita? No processo. Chorou, teve lágrimas, mas no processo ela foi sendo curada. E hoje nós vemos uma outra Ana Helena. Uma Ana Helena livre, uma Ana Helena liberta, uma Ana Helena que fala de Jesus, uma Ana Helena que profetiza, uma Ana Helena que diz, Ele me curou, aleluia, no processo, porque quando eu cheguei diante, vamos colocar aqui o sacerdote lá, quando ela chegou diante dos médicos, os médicos olharam, viram ali, tudo, não tem nada. Para a glória de Deus, irmãos, aleluia, porque muitas vezes nós, cristãos, seremos curados no processo. Você crê nisso, irmãos? Eu creio e eu vi isso na vida da irmã Ana Helena, para a glória de Deus. E é muito bom nós testemunharmos
um testemunho desse. E nós, irmãos, estivemos o quê? Acompanhando e vendo, irmãos, cada passo de Deus na vida dela, para a glória do Senhor. Versículo de número 15 e 16 diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha só, apenas o samaritano retornou. O contraditório, irmãos, nós podemos olhar aqui e ver que o contraditório aconteceu. Não foram os judeus que votaram. Quem voltou foi o samaritano. Então aqui eu coloquei assim, ó, o contraditório aconteceu, o samaritano, inimigo histórico do povo judeu, é o único que retornou para agradecer a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos tão religiosos, que nós esquecemos de agradecer a Deus. Porque a religiosidade, às vezes, ela fala mais alto do que a própria salvação que Jesus já nos deu, a própria liberdade que o Senhor já nos deu. Você não foi chamado, irmãos, para ser preso. Nós somos chamados para sermos livres. Nós fomos chamados para adorar a Jesus. Nós somos chamados para glorificar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não fomos chamados para sermos colocados em nós cangas. Nós não fomos chamados para ser colocado em nós pesos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chamou para tirar esse peso, para tirar essa canga, para colocar em nós algo leve, suave, libertador, aleluia, que traz vida a nós, irmãos, aleluia. E o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, aleluia, as curas de Jesus, nos dá liberdade, irmãos, aleluia. E aquele homem voltando, ele entendeu, agora eu posso romper as barreiras, eu posso louvar, eu posso gritar, eu posso magnificar a esse Deus, agora eu posso, porque as barreiras foram quebradas, não é porque eu sou samaritano, mas Jesus me salvou, Jesus me limpou, aleluia. E é o que nós precisamos entender, irmãos, aleluia. Porque muitas vezes nós estamos presos, irmãos. Lembra das nossas raízes, muitos de nós, a uma religiosidade que não nos levou a nada. Mas Jesus, irmãos, nos trouxe a liberdade para adorar, para louvar, para magnificar, para pular, se for preciso, na presença dEle. Aleluia! Jesus libertou este homem. Aleluia! Mostrando para nós que nós também somos livres. Livres para adorar, livres para louvar. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que a gratidão, ela vai transcender a barreira da etnia, da religiosidade. Aqui nós vemos o que? O reconhecimento por parte daquele homem do milagre recebido. E isso, irmãos, é fundamental para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, aleluia. Aquele homem, ele poderia ter ido ali para Samaria e dizer, olha, eu fui curado, olha só, eu fui liberto.
Mas não, ele fez questão de voltar até Jesus, irmãos. Ele fez questão de voltar até o Mestre. Ele fez questão de se lançar, de colocar o rosto em terra para adorar aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. E quantas vezes nós não voltamos para agradecer, irmãos? Eu não sei falar, não importa. A Ana Helena não sabia falar, mas ela subiu aqui com intrepidez e ela falou: Jesus me curou, aleluia. Jesus me limpou, aleluia. Jesus me deu vida, aleluia. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Não se ache pequeno demais, porque o Deus que você serve, Ele é grandão, como canta as crianças. Ele é grandão, mas Ele cabe no meu coração. Então por isso que eu falo dos milagres de Jesus, aleluia. Por isso que eu falo da salvação e da libertação que o Senhor Jesus me trouxe, aleluia. Aleluia. Adore esse Deus, irmãos. Adore, adore, adore. Aleluia. Louve, exalte. Ele merece, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluias. Versículo 17, 18 diz: aleluia. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? A glória nós precisamos dar em todos os momentos a este Deus poderoso. Porque a ingratidão dos outros 9 aqui ressalta como um ponto de reflexão para mim e para você. Será que nós estamos sendo gratos a Deus por tudo, irmãos? Hoje, quando eu estava estudando um pouquinho essa palavra aqui, eu vim aqui, era antes das 3 horas, eu fui levar o Otávio ali para fazer educação física, e eu vim aqui para a igreja, e eu fiquei aqui mais ou menos 1 hora, 1h30. Eu comecei a pensar nesse ponto de reflexão, da nossa muita ingratidão a Deus. Quantas vezes nós somos ingratos, irmãos? Quantas vezes? E eu parei e eu fiquei pensando nisso. Porque aqui, irmãos, nós podemos conjecturar que Jesus, Ele destacou aqui a importância de nós termos gratidão ao nosso Deus. E de nós louvarmos ao nosso Deus pelas nossas vitórias. E eu, sabendo que eu ia pregar hoje, eu não podia pregar sobre outra coisa senão a gratidão. Porque eu estou completando mais um ano de vida, e eu tenho que ser grato a esse Deus, eu tenho que louvar a esse Deus, eu tenho que engrandecer a esse Deus, irmãos, aleluia. Então eu preciso ser grato a Deus por tudo. E Jesus, Ele falando isso aqui, irmãos, nesses 2 versículos, Ele está trazendo justamente isso para nós. E dizendo, os 9 foram ingratos.
Os 9 não voltou para dar glória àquele que merece glória. Os 9 não voltou para realmente engrandecer aquele que realmente precisa ser engrandecido. E muitas vezes nós vemos inversão de valores. Muitas vezes nós vemos homens sendo engrandecidos e não Deus. Muitas vezes acontece o milagre, irmãos, e o homem é exaltado, e não, quem tem que ser exaltado é Jesus, irmãos. E nós não vamos parar de falar isso aqui, irmãos. Não somos nós, não é sobre nós, mas é sobre Jesus, irmãos. Nós vamos passar, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos fazer igual aquele samaritano. Voltar todos os dias aos pés de Jesus para agradecer a Ele, para louvar a Ele, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para finalizar, versículo 19 diz, né? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aí aqui eu anotei aqui 3 pontos, né? O primeiro ponto diz assim: salvação pela fé. Jesus, ele não apenas ele cura, como eu disse no começo, fisicamente, enfermidade física, mas ele concede também salvação, e a salvação completa para aquele que nele crê. Porque foi assim, me fez lembrar aqui um versículo agora, vamos ver se eu não estou enganado, vamos lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, Jesus, ele traz a cura física, mas ele também traz a cura espiritual e dá ao homem a salvação. Então a fé aqui, irmãos, ela fez com que o samaritano ele voltasse até Jesus para agradecer a Deus. E essa mesma fé que o levou para agradecer, nós vemos aqui no final do versículo que diz que Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vemos a salvação, irmãos, daquele homem. Se ele continuou firme com Jesus, ele recebeu a salvação da sua alma para a eternidade, irmãos, aleluia. Não foi apenas aqui, mas foi para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Fé como salvação plena. Um outro ponto eu coloquei aqui: a salvação mencionada por Jesus, ela abrange a cura física, espiritual, mostrando a plenitude da obra de Cristo. A plenitude da obra de Cristo, a plenitude daquilo que Cristo realmente ele pode fazer e ele faz. E o terceiro ponto eu coloquei aqui: gratidão como expressão de fé. A gratidão do samaritano não é apenas um ato de cortesia, simpatia ou de educação, mas uma evidência de sua fé genuína na cura e na salvação. Uma fé genuína na cura e na sua salvação. Você tem fé genuína na sua salvação? Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Irmãos, e eu coloquei assim como conclusão, que esta palavra, ela nos inspire a uma reflexão sobre a nossa gratidão e fé diante das bênçãos que recebemos de Deus. E coloquei uma pergunta: você tem recebido bênçãos de Deus?
Amém? Você tem recebido bênção de Deus? Você está aqui, não está? E você está aqui porque o Senhor está te abençoando, está te agraciando com a vida e a liberdade de poder adorá-lo, de poder louvar a esse Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos?